Olá, queridos, graça e paz, meu bom dia especial para você, aí onde você estiver ouvindo essa palavra. Quero te convidar para mais um momento, a Bíblia em um ano. Vem para cá. E hoje nós temos a oportunidade de caminharmos aqui dentro do livro de Crônicas, primeira crônica. Eu quero te dar aqui uma pincelada bem pequena sobre o autor, né? O autor, na escrita dele, diz que o cronista, chama de o cronista, mas alguns dizem que o autor principal é Esdra, né? Com alguns apanhados de Neemias. E ele é um dos sacerdotes que escreve. O propósito do livro de Crônicas, eu anotei algumas coisas aqui, ele é validar a aliança de Davi, né? A aliança davídica que Deus fez com ele, que sustenta em duas questões muito importantes que a gente precisa compreender. A primeira dela é a monarquia, o reinado de Davi e o templo. Então, essa aliança consiste nesses dois princípios. E você vai ver isso descrito em 2 Crônicas, capítulo 13, do versículo 5, o próprio Deus assegurando e autenticando isso, onde ele diz assim: será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, ou seja, a monarquia plantada no coração de Davi, perpetuando nos seus sucessores. Deus fala para ele: nunca te faltará um sucessor. E aí ele continua e diz assim: a ele e a seus filhos por uma aliança perpétua, por uma aliança perpétua. Então eu queria reforçar isso e dizer para você a importância do livro de Crônicas. O coração, a mensagem central é vivificar essa aliança feita com Davi, sustentando nessas duas pilastras, monarquia e o templo. E aqui você vai ver nesse primeiro capítulo, capítulo 10, que nós vamos trabalhar hoje, o capítulo 11, é uma história um tanto meio que trágica para Saul, porque é o momento da morte de Saul, né? E um tanto que também, assim, vamos dizer que esperada por Davi, porque é onde ele vai ter o reconhecimento do seu reinado pelos anciões de Hebrom. Olha, a morte de Saul, por assim a gente começar a falar, tem duas narrativas, né? Essa primeira narrativa do capítulo 10, ela vai dizer que o Saul cometeu suicídio, né? Ele se jogou sobre a sua espada ali. Mas tem uma outra narrativa também, de 2 Samuel, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Eu gostaria de ler primeiro essa de 1 Crônica, só para a gente contextualizar. 1 Crônica 10, do versículo 1, é um dia triste para Israel, porque Saul, mesmo com as suas dificuldades e tudo, mas ele é querido, o próprio profeta Samuel tem muito respeito para com ele. Diz assim: os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatã, Abinadab e Malquisuá, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul e os flecheiros avistaram a ele, que foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque sua espada e atravesse-me, né? Fira-me com uma ferida de morte. Não permita que esses incircuncisos zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, ou seja, ele recusou. Então diz aqui o texto que o próprio Saul, né, no versículo 5 ainda, diz: então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Para ser mais exato, versículo 4. Ou seja, suicidou-se, né? Agora, esse texto de Samuel tem uma fala que é interessante a gente poder gastar só um minutinho nela.
2 Samuel, o capítulo 1, do versículo 4 ao 9, ele narra uma história diferente. Ele começa falando que um mensageiro, né? Olha só, diz assim: então Davi disse, ele está inquirindo esse mensageiro que chegou para dar as notícias que não são boas, né? Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Isso é triste para Davi. Davi amava a Saul e também a Jonatas. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Então o moço, portador das notícias, diz: cheguei por acaso ao monte Gilboa e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. E eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou um amalequita. Olha que coisa interessante. Então ele me disse: venha aqui e me mate, pois sinto vencido de cãibras, embora ainda esteja bem lúcido. E esse homem não contou história, né? Então me aproximei dele e o matei. Sabe quem é esse camarada que diz ele que matou Saul? Um amalequita. E você sabe quem é o amalequita? É aquele camarada que Deus pediu para que Saul exterminasse o povo, e Saul poupa o rei Agag, os animais e traz. Ou seja, um problema que ele não resolveu lá atrás, um encerramento que precisava ser feito lá atrás, agora está trazendo consequências seríssimas para ele. Quando você quebra um princípio em desobediência, o princípio mais à frente vai lhe quebrar. Então esse é o texto, né, de Crônica. Gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente não tenho como continuar aqui com você. Quero que você aí rapidamente caminha comigo aqui em Zacarias capítulo 1. Uma das falas desse profeta é sobre a reconstrução do templo e arrependimento. Tanto é que nesse primeiro capítulo de Zacarias, no capítulo 1 que nós vamos estar trabalhando, olha a fala dele aqui, dizendo para o povo. Zacarias capítulo 1, eu vou ler do versículo 1, diz: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, digam-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se dos maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. A palavra dele vai, nos primeiros capítulos, focada nessa questão do arrependimento do povo, né? Que estão cativos, que não conseguem entender o que Deus vai fazer para o futuro. Então ele acha a necessidade de arrependimento e a reconstrução do templo, sonhando em reconstruir o templo. Basicamente esse é o primeiro capítulo de Zacarias. E para a gente fechar essa primeira parte, vamos fechar em um dos evangelhos, Evangelho de João. Quem escreve esse evangelho é o discípulo amado. Ele mesmo se intitula com essa fala de que ele, o João, né? Você vai ler isso lá em João 13, 23, diz que o discípulo amado, aquele que inclinava a cabeça sobre o ombro, o peito de Jesus. E aqui o discípulo amado vai estar narrando o primeiro milagre de Jesus. É uma história linda porque esse primeiro milagre de Jesus é feito em um casamento. No versículo 1 diz: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Olha só, convidaram a mãe de Jesus e o noivo, que não é bobo, diz aqui no versículo 2, Jesus também foi convidado, né? Fica uma reflexão tremenda para nós. Você tem convidado Jesus para o seu casamento? Ele faz parte dessa celebração. Onde Jesus está para celebrar,
pode ter problemas, mas ele acaba solucionando. Você sabe o discorrer da história, o vinho acaba e Jesus vai ali, a mãe dele vai inquirir dele, dizendo, olha, tem um problema, o vinho acabou, você não pode fazer nada. Ele ali reluta, dá uma fala, a mãe volta e fala para os mestres da cerimônia, façam tudo o que ele disser. Olha só como que a própria Maria, a mãe, também entende que ele é o Criador, ele é o Filho do Deus vivo. E as pessoas que estão ali de pronta, numa obediência imediata, segue as suas instruções e aí você vê um milagre onde ele transforma água em vinho em um casamento. Fecho aqui essa fala dizendo para você, não sei como está seu casamento, o que você tem enfrentado, mas esse Jesus é o mesmo ontem e hoje. Ele pode tocar nas águas que estão ali, amareladas, barrentas, paradas, e transformar em um dos vinhos mais caros. Deus abençoe, amo sua vida, fica na paz, um abraço, até a próxima. Não deixe de curtir esse vídeo e de enviar ele para várias pessoas. Fica na paz, Deus abençoe, até a próxima.